workshop da GCIT sobre a pilha de tecnologias, processo. Luciano Lorenzini é nosso palestrante do dia. O conteúdo, assim, é um cara bem... coloca atenção nos detalhes. Então a apresentação está muito boa. O conteúdo está repleto de informações pertinentes ao nosso trabalho. Basicamente vai dar uma visão geral sobre o raio-x ali dos processos e as tecnologias que a gente tem adotado e alguns exemplos, algumas instruções, né? Informações referentes, principalmente sobre esse primeiro slide que está sendo apresentado. Então, aproveitem, observem. A gente está inovando também, junto com o apoio do Tarek aqui na parte de transmissão ao vivo para quem está remoto. Gustavo também, agradecer aí já o Tarek e o Gustavo pela mobilização da transmissão online do workshop da GCIT. E eu vou passar a bola aqui para o Luciano, depois também a gente provavelmente vai disponibilizar esse link, botar em base de conhecimento, para o pessoal poder rever, né, e explorar mais alguns exemplos passados aqui. A ideia é que Luciano vai passar pelos slides e vai deixar mais os questionamentos, dúvidas ali para a parte final do workshop, ok? Agora... Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui, mostrar o que a gente faz na GCIT para todos vocês. Agradeço de coração quem veio aqui presencialmente, da GCIT, que está em peso, das demais gerências também, agradeço de coração. E você que está aí no YouTube nos assistindo, obrigado, boa tarde para você, vamos nessa. Pessoal, nós estamos aqui para falar da GCIT Tech Stack. A gente batizou com esse nome todas as tecnologias, processos de desenvolvimento, ferramentas, tudo que a gente usa aqui na GCIT no ano de 2024. Nós vamos falar aqui nas próximas 2 horas sobre praticamente todo o conteúdo aqui. Vai ter exemplo, vai ter código, vai ter explicação. Vamos começar aqui nesse grande slide da parte amarelinha. Tecnologias utilizadas. Vou pegar aqui o passador. A gente usa como base para tudo aqui .NET. Já há mais de uma década, o Prodeste adotou o .NET como ferramenta básica. Vem se mostrando um acerto, porque ela está mais atualizada do que nunca. Hoje, que é dia 12 de novembro, está lançando o .NET 9, neste exato momento, está disponível para download. Ela hoje em dia ela é multiplataforma, roda em Linux, roda em Windows, roda em container, que a gente vai falar sobre. Né? E a linguagem de programação por baixo dessa plataforma é o C#. Né? Uma linguagem orientada a objetos, fortemente tipada, que é para tudo que a gente faz aqui. Nós construímos basicamente ferramentas web. Praticamente tudo que nós fazemos aqui é web. A gente usa ASP.NET como a ferramenta básica para criação de sistemas web, seja usando WebForms, WebForms não, já morreu, né? MVC, Razor Pages, Minimum APIs e assim por diante. E o acesso a banco, a gente utiliza massivamente a biblioteca Entity Framework. Acho que esse conjunto C#, ASP.NET e Entity Framework é o tripé do funcionamento das nossas aplicações. A gente acessa muito o banco de dados SQL Server, da própria Microsoft, e o Entity Framework faz esse trabalho de mapeamento objeto relacional e os levantamentos de peso aí, os detalhes para a gente conseguir consultar e escrever em banco de forma mais fácil. Vamos falar desses caras mais para frente. Algumas outras tecnologias importantes que eu listei aqui, que vale a pena mencionar. Hangfire, uma biblioteca também que não pode deixar de ter, né? A gente usa para tudo, para fazer jobs, tarefas agendadas. A gente acabou com Windows Services, tarefas de banco de dados agendadas, a gente praticamente não usa mais isso. A gente levanta uma aplicação usando o Hangfire, enfileira atividades, tarefas, e a gente executa isso sob demanda ou agendadamente. Passamos a usar como ferramenta de log o Serilog,
Uma biblioteca muito boa, muito atual, muito usada, permite a gente escrever log com formatação bem legal para vários tipos de mídia, né? Para o console, para o Elasticsearch, para banco de dados, então a gente vem adotando essa ferramenta. Para testes unitários de integração, a gente usa muito o XUnit, né? Acaba usando muito. Também usando um pouco de mock e automock também. E todos os nossos sistemas usam o Auth2 como autenticação base e todos eles, sem exceção, dependem completamente da API do acesso cidadão. Não só para login, mas para todo o permissionamento, segurança de APIs e por diante. A gente vai abordar esses pontos em breve. E do lado do front-end, como são aplicações web, uso, claro, né, de HTML, CSS e JavaScript. E a gente tem adotado nos projetos mais recentes o Vue.js, uma biblioteca client-side, para a gente poder fazer sistemas mais reativos, que fala, né? Mais dinâmicos, com uma facilidade que o ASP.NET MVC clássico server-side rendering não nos permite. A gente usa o ASP.NET, faz server-side rendering para vários projetos, e aqueles que a gente tiver necessidade, a gente usa Vue.js sem CLI, é importante frisar. A gente usa autenticação e autorização e rotas, tudo do ASP.NET, e usa a parte do Vue.js para composição de componentes na tela. Isso tem se mostrado muito interessante, muito fácil de trabalhar, fácil de integrar, um deploy único, acho que só está trazendo vantagens até então. A gente usa o Bootstrap aqui como design system, né? Os seus CSS são bem legais, ele tem uma camada visual muito boa, vários componentes visuais aderentes, ele é harmonioso, e o principal dele é que ele é uma daquelas ferramentas que te permite você fazer o mesmo website para telas grandes e telas pequenas, né? Ele é um framework responsivo, com grids, layouts, então a gente usa muito para fazer sistemas mobile ready, que a gente consegue usar no desktop, mas que a gente também consegue, se precisar, acessar pelo celular e fazer as coisas. E um pack de ícones, que é o Font Awesome também, na versão 6, que já está hoje em dia, muito utilizado no mercado. A gente usa isso para compor o visual e a interface das nossas aplicações, né? Dito isso, o nosso processo de desenvolvimento, como a gente usa .NET como base, não podemos deixar de falar do Visual Studio, a versão Professional que a gente usa, né? Que tem um editor de texto incrível, debug muito poderoso, tem suíte de testes de integração integrados, o suporte a Git dele é muito bom, tem conexão com o banco de dados, ele traz uma série de ferramentas de refactor, de navegação de código, e é totalmente integrado à plataforma .NET, então ele é indispensável para o trabalho aqui no desenvolvimento de software. Versionamos com Git, padrão mundial, acho que não tem nem o que discutir. E o ALM que a gente usa é o Azure DevOps. A ALM vem de Application Lifecycle Management. É um software, é uma aplicação que te permite você, desde da concepção, levantamento de requisitos, planejamento em tarefas, passando por código-fonte, deploy, build, execução de teste, ele tem tudo integrado e você consegue fazer uma rastreabilidade ponta a ponta. Esse é um dos grandes pontos principais, pontos fortes para você usar um ALM. E a gente usa o Azure DevOps On-Premises aqui. E você já deve conhecer, né? Todo mundo que trabalha aqui no Prodest, de uma forma ou de outra, já teve que colocar algum PBI ou colocar algum objetivo lá. Para fazer prototipação, que é uma coisa que nós estamos fazendo ultimamente com mais força, usando técnicas de UX e UI, nós temos usado o Adobe XD, vem no parte da suite da Adobe, mas a gente já está em processo de contratação para trocar para o Figma. SonarQube é mais uma ferramenta muito interessante, que ela faz uma análise estática de código, procurando bugs, procurando problemas, sugerindo melhores práticas, código que poderia ser melhor escrito, também dá sugestões do tipo, tem muitos métodos nessa classe, tem muita gestão de dependência nessa classe, então ele vai dando N sugestões e N avisos, e com isso ele vai dando uma nota, A até E, para falar a qualidade geral do seu software. Também ele, se tiver testes integrados, ele avalia e mostra a cobertura de código.
Então, ele está sendo uma ferramenta muito importante para a gente conseguir cada vez mais elevar o nível da qualidade do software que a gente tem aqui dentro do Prodest. E, por fim, mais uma ferramenta importante de salientar é o Dynatrace, uma incrível plataforma de monitoramento. Todos os assets de produção estão ligados praticamente nele. Então, a gente consegue avaliar servidores, estado de memória, CPU, quantidade de requests com falha, de todos os serviços. Ele também consegue fazer um rastreio de onde a sua requisição passa por N aplicações. Então, ele está se mostrando uma ferramenta indispensável para a gente fazer sistemas que estão cada vez mais integrados e pulando de uma API para outra e vai no banco. Então, ele tem salvado nossa vida, muitas vezes aqui. A gente vai falar em detalhes de praticamente tudo que eu falei agora. Então, é só um overview. E, na parte de baixo aqui, plataforma de TIC, são serviços que a GCIT, que desenvolve software, utiliza, basicamente, da gerência de plataforma, GPTIC, que toma conta, faz a operação, dá o suporte e disponibiliza para a gente todas essas ferramentas. O banco de dados, que é indispensável para 90% dos casos de uso de qualquer aplicação, a gente usa o SQL Server. E passamos também a usar um servidor de arquivos específico para você fazer a guarda de arquivos, que é o Minion, usando o protocolo S3 do Amazon. Muito cache, para aplicações ficarem rápidas, usando Redis. E, como motor de busca, várias aplicações nossas usam o Elasticsearch. E, por fim, nossas aplicações tradicionalmente rodam em servidores IS, mantidos pela GPTIC também, rodando em Windows Server. E, ultimamente, mais recentemente, a Prodest adquiriu uma plataforma Red Hat OpenShift, que é uma plataforma para fazer containerização. Ele coloca seu container, ele tem um Kubernetes dentro para fazer orquestração. Então, as aplicações agora estão rodando em pods, no Linux, dentro do OpenShift. Do ponto de vista de desenvolvimento, eu estou achando mais fácil acompanhar e monitorar a aplicação em containers hoje do que a gente tinha no IS. Legal? Grosso modo, gente, essa é a nossa stack. Tem que tomar aguinha aqui. Terminamos então? Valeu? Não, gente, nem isso. Vamos lá. No nosso ALM, no nosso ciclo de vida, a gente começa com planejamento tático. Do ponto de vista da GCIT, usando o DevOps, a gente vai ter os planejamentos estratégicos da empresa, a gerência já olha isso, já cria objetivos táticos, resultados-chave, iniciativas, e isso vai descendo para as supervisões, que vão colocando as atividades em epics, em features, em PBIs, e vão quebrando essas atividades já num nível mais baixo, para os times poderem trabalhar sempre olhando algum planejamento, algum objetivo que a empresa persegue como todo. E isso desloca para um planejamento operacional. Alguns times trabalham em forma de sprints, quinzenais, mensais, alguns times fazem um Kanban, um trabalho contínuo de desenvolvimento e correção. E nós utilizamos boards dentro do DevOps para poder organizar, ajustar as tarefas, ter o status de cada uma e fazer relatórios após isso para ter uma ideia de como é que está ficando, quanto tempo gastou, fazer uma análise depois, até para conseguir no futuro medir um pouco da velocidade que a gente consegue entregar determinado tipo de sistema. Então isso já vem lá de trás do planejamento no DevOps. Legal? Daí, quando a gente está fazendo um software, a gente passa para a primeira fase de um software novo, ou de uma feature muito grande que a gente implementa em algum software, análise e acaba passando por prototipação. A gente usa o XD, como nós falamos, vamos usar o Figma, e nos últimos anos a gente tem usado essa abordagem para construir sistemas. Está dando muito certo, na nossa opinião, porque a gente realmente consegue validar a ideia mais rápido. Eu consigo fazer o desenho no XD, já consigo exercitar o que o cliente está falando para a gente. Conseguimos, com isso, identificar problemas precocemente, porque o cliente já está vendo a tela, e quando ele vê a tela e você começa a explicar como funciona, isso funciona muito melhor do que uma documentação de 30 páginas. O cara realmente entende, você já pega, já entende, já muda a sua modelagem, sem mexer em código. Isso é fundamental. Alinhamento de expectativas,
porque o cliente está vendo o que está rolando, está vendo o que vai ser prometido para ele, melhora a comunicação e acelera o ciclo de desenvolvimento. Isso é importante para dentro, porque da mesma forma que o cliente está vendo, quando eu tenho um design bem feito e certinho, já pensando no front-end, na navegação e na estrutura da informação, quem vai se preocupar com front-end já está vendo como vai desenhar, quem se preocupa com back-end já está vendo na cabeça dele como que vai montar as tabelas, que recurso vai usar. Então, à medida que a gente está fechando ideia com o órgão, o time que está aqui atrás já está conseguindo visualizar que recurso vai usar, que SA vai abrir, para que recurso vai ter, como que vai estruturar, começa a modelagem. Então, a gente tem ganhado realmente muito tempo e encurtado entregas nessa abordagem. Economia de tempo, recursos e serviços, né? Tá ali. Essa é a carinha do Adobe XD. E aqui eu vou aproveitar para falar um pouco do nosso sistema exemplo. A gente vai falar desse sistema em vários exemplos e vai acompanhar um pouco a vida dele. O Adobe XD é uma ferramenta realmente visual. Você trabalha com retângulos, cores, imagens, textos e você vai montando o visual mais parecido que o seu site pode ter. Existe formas de fazer uma prototipação de baixa fidelidade, mas a gente tem trabalhado com mais frequência com essa de alta fidelidade, que já vai tendo inclusive a cara do sistema para ter esses ganhos que eu acabei de mencionar. O sistema em questão, vale a pena explicar, o Avalia S, pegando de exemplo, dado é fácil de explicar, né? É um sistema que avalia serviços para a população. Existe um sistema que os serviços são cadastrados e a gente fez um sistema para avaliar os serviços. Então, uma vez que o cidadão entra no Agenda para fazer agendamento, ou no Conecta Cidadão para ler a descrição de um serviço, entre outros, é possível gerar uma chave de avaliação. Ele entra no Avalia com essa chave e aí ele vai fazer, realmente, se o serviço atendeu, não atendeu, vai dar sugestões. E aqui é legal falar porque já mostra o processo de desenvolvimento da coisa em si, né? Quando falaram que era para fazer uma avaliação, a gente já partiu fazendo uma proposta, né? Já fomos fazendo o layout com a barra, as cores, meio padrão que a gente já está fazendo ultimamente. E aí várias ideias surgiram. Poxa, vamos fazer tipo Uber, estrelas de 1 a 5 e sugestões de melhoria? Vamos colocar as notas do Google Play, que te dá uma nota de 1 a 5, você pode colocar texto. Então a gente, quando estava fazendo essa tela, a gente colocou as estrelas, colocou aqui as opções e chegou a colocar um campo de texto. Daí você já imagina, eu vou ter uma tabela avaliação, eu vou ter uma tabela opções 1 para N, eu vou ter uma chave de avaliação. Só com esse desenho, um sênior já pegou 3 tabelas aí. E o front já está vendo que ele vai ter que fazer um bootstrapzinho ali, container XL, vai ter que pensar como isso vai quebrar para celular, porque é para a população. E o cliente está batendo cabeça lá e falando se está certo ou não está certo. Por exemplo, quando passou para um dos clientes, eles falaram, não coloca texto. A gente tem experiência que isso não funciona muito bem. As pessoas mais usam esse canal para pedir coisas do que para dar sugestão. Então, por isso a gente fez uma versão 2, enxugou, ficou estrela e opção. Legal? Isso aí, em coisa de 3, 4 dias, já estava arrematado. Com front desenhado, com back pensado e com o cliente dando ok. Aí isso que faz com que o processo realmente fique ágil ao longo do tempo. Consiga fazer o que chama de agilidade, entrega rápida, ciclos curtos, mais do que a gente usar daily, review e esses passos fixos, é melhor focar no problema e atacá-lo. O próximo slide aqui é um exemplo interessante. Quando a gente vai na parte de protótipo, você vai vendo as telas que foram desenhadas, linkando, e você consegue fazer, ao clicar aqui, você vai para outra, ao clicar aqui, você vai para outra, ao clicar aqui, você abre um modal. Então, você entrega uma experiência de navegação real para o usuário. E é muito interessante, porque já tivemos clientes que estavam achando, por que eu não posso testar isso ainda? Eu falei, moça, é só um PowerPoint. Aí ela entendeu, porque já estava tão claro para ela que já queria usar. A gente chegou até alguns extremos, que foi muito interessante, criar um modalzinho com as regras. Aí no próprio protótipo eu botava um clique, abria e já ia batendo as regras com o usuário. Então aquelas regras de validação, de lógica que a gente coloca num documento, eu estou colocando vivo dentro do próprio protótipo e dali na reunião já discute, já faz tudo. Então essa parte foi bem interessante.
Como eu falei, né, a gente vai passar a usar também o Figma, mas o Adobe XD está sendo usado há bastante tempo, foi muito bacana. Uma vez que a gente pensou no desenho do sistema, avaliação, fez análise, a gente vai usar o nosso repositório Git, que fica no DevOps, né? Para mostrar que está no DevOps. Né? A gente aqui consegue ver os arquivos, os commits realizados, os pushes, né? Os commits que foram feitos, branches que são utilizadas, vamos falar daqui a pouco sobre isso também, e os pull requests para fazer code review. E aí a gente chega num ponto que nós vamos construir nossa aplicação. E aqui é interessante falar, porque a gente nos últimos anos tem construído sistemas baseados no que você acha no mercado como Clean Architecture. São camadas menores, são menos pulos, e basicamente você vai ter um local de domain, onde você vai colocar os seus objetos, seja uma entidade do Entity Framework, seja um DTO que vai vir ou vai sair de uma API, enumerations, e você vai ter a sua camada de aplicação, as classes de sufixo service, assim que a gente organiza, onde o caso de uso efetivamente está sendo implementado, e as interfaces da camada de baixo, junto com classes auxiliares. E esse fator é preponderante, ter as interfaces de aplicação e da infraestrutura aqui, porque é isso que habilita uma aplicação a ter teste unitário. Sem isso, fica muito difícil. Uma camada abaixo ali é a infraestrutura, que conhece a application, e você vai ter, por exemplo, toda a parte de Entity Framework, o contexto, os mapeamentos, classes repositório para consultas e inserções, lendo da entity que está no domain, então ela é pública para toda a parte da aplicação. Você vai ter API clients, classes que vão... Alô? Trocar de microfone. Sim. Você vai ter API clients, é uma necessidade muito comum hoje em dia. Vão ser classes que se conectam e conversam com determinadas APIs que você vai ter que conversar com a sua aplicação. E também, dependendo do sistema, classes para conversar com Minion, classes para conversar com Elasticsearch, com File System e assim por diante. Todas essas classes aqui dentro, né, nós estamos falando de uma linguagem orientada a objetos, elas vão ter a sua implementação, a sua interface na application para poder fazer a lógica. E como eu falei, isso habilita fazer duas coisas, testes unitários e teste de integração. Se tivermos tempo até o final, eu vou mostrar em detalhes um exemplo desse cara. Mas aqui a gente tem o service, a gente faz testes unitários, os casos de uso, das possibilidades de falha de todos os cenários possíveis, a gente testa aqui, porque é muito mais fácil com um teste unitário do que você entrando na tela e fazendo passo a passo, você vai fazer umas 3 ou 4 e já deu, é isso. Aqui você consegue estressar N possibilidades. E em teste de integração, quando você faz um teste que vai e efetivamente toca no banco de dados, faz consulta, faz retorno. Então a gente consegue fazer um teste dos caminhos principais, alguns erros, com essa abordagem. Então isso nos habilita a fazer, não só ajudar a fazer os testes logo, para conseguir minar problemas de forma mais rápida, estressar cenários que não dá, como também cria uma rede de segurança. Toda vez que há um deploy, os testes rodam, você pode rodar no seu Visual Studio também, e você garante que você não quebrou nada sem querer. Algo muito comum quando você faz manutenção numa parte do sistema grande e você não sabe os efeitos que esse tipo de coisa ocorre. Sem teste unitário ou integração nenhum, você entra lá, faz a sua execução, deu certo, bota em produção e deixa o cliente testar. É uma abordagem muito ruim. A gente, pouco a pouco, está acabando com essa abordagem e colocando mais e mais testes para a gente já entregar a coisa mais redonda possível. Vão haver cenários que isso é inevitável, mas a gente consegue reduzir drasticamente e aumentar a qualidade do sistema. Falando do nosso Avalia, um exemplo prático aqui, espero que dê para ver aí de trás. Você pega a nossa solution,
Ali na application você tem a classe avaliação service, que vai efetivamente fazer o registro da avaliação do usuário. E nela você tem aqui todas as interfaces que a camada de infraestrutura vai efetivamente implementar. Então, ela já conhece tudo, ela só usa interfaces e você consegue fazer a estruturação do seu caso de uso. Na domain que eu não abri, vai ter o ente de avaliação, vai ter o ente de sistema, vai ter o DTO do acesso cidadão, assim por diante. Aqui na parte de infraestrutura, você tem a implementação de um cliente para o acesso cidadão, que ele vai consumir, para o catálogo ES, para buscar os serviços, e um repositório para escrever e ler do banco. Notei agora que eu esqueci de falar de uma parte, né? A parte principal, que vai lá em cima, chamada de Presentation, que efetivamente é a sua aplicação, é o projeto web do .NET, as demais são Class Libraries, que você vai colocar, se for um projeto web de interface, você vai ter os seus CSS/HTML, partial views no layout da aplicação, arquivos do Bootstrap, do Vue.js, do Font Awesome. Aqui você vai botar os seus controles com suas rotas, você vai colocar seus middlewares de autorização e login e captura de exceção. Aqui você vai configurar a autenticação do acesso cidadão, o Program CS, que é a estrutura. Se você estiver fazendo uma aplicação que é API, aqui você vai colocar suas minimum APIs. Se estiver fazendo um job, aqui você vai configurar o seu Hangfire. Então, todas as demais entram para compor a aplicação. Então, acho que agora sim eu fechei as 4 partes principais que a gente vem trabalhando. Voltei demais. O nosso exemplo, então, quando você faz lá uma chamada para o /avaliação/salvar, o controller recebe esses dados, chama o avaliação service para fazer o envio. E ele é o caso de uso, ele é o orquestrador da lógica do seu negócio. Então, ele vai fazer N validações de entrada, ele vai obter as informações necessárias, obtém a chave de avaliação, obtém o serviço, obtém o sistema, verifica outras regras. Por exemplo, existe uma regra que uma pessoa não pode reavaliar o serviço em 30 dias, para evitar que ela fique spamando e dê um monte de nota negativa. Então aqui é a hora que a gente vai lá no banco de dados, vê se ele tem alguma avaliação e aplica essa regra, e no final a gente insere essa avaliação no banco de dados e apaga a chave que foi usada. Então você vê que aqui você tem o esqueleto, a estrutura da funcionalidade que a gente desenhou, que a gente conversou com o usuário, que a gente escreveu. Esse é o cerne da coisa. E todos os demais vão se encarregar de fazer isso acontecer e vão fazer a implementação real. Vai conectar no banco de dados com o Entity Framework, vai bater nas APIs e assim por diante. Beleza? De novo, ao final, se houver tempo, nós vamos mostrar o código efetivo desse cara, incluindo o teste unitário. Mostrar como é que a gente faz. Uma vez que a gente já tem alguma versão, alguma coisa pronta para testar e tudo mais, a gente começa o processo de deployment. Já estamos chegando um pouco na parte mais final, né, do ciclo de desenvolvimento, quando você vai efetivamente colocar ele no ar. E aí é interessante dizer, uma abordagem que a gente usa bastante aqui, então é importante que o pessoal conheça. No nosso exemplo do Avalia, a gente tem efetivamente 4 sistemas rodando ao mesmo tempo. A gente tem um sistema Avalia S-GovBR, que é onde a população entra. Então você tem um login único de acesso cidadão, ele entra, identifica e tudo mais. Você tem ali o admin.avalia S-GovBR, é uma outra aplicação focada para o servidor que vai tomar conta, que vai gerir, vai pegar relatório, vai configurar. Então ali a gente checa se ele é servidor, se ele tem permissão para falar de algum serviço, de algum órgão. Esse cara também tem uma API.avalia, que é onde os outros sistemas vão conseguir obter essa chave que a gente conversou. Então tem que ter uma API, e aí vai ter uma autenticação própria com o JWT, vai ter toda uma estrutura separada. E você tem, ao final do dia, uma lógica para jogar fora as chaves que não foram usadas. Se alguém clica, entra lá, tem uma chave gerada. Se ele simplesmente sai, não vota, não avalia, deixa para lá, essa chave fica lá inútil. Então a gente tem uma rotina para limpar esses caras, para não ficar enchendo a base à toa. A gente levanta um Hangfire, roda ele em jobs.avalia. Então você tem 4 facetas da mesma aplicação. Poderia ser uma aplicação só com tudo isso? Poderia.
O tempo mostrou que isso não é muito bom. Primeiro porque você vai ter que configurar essas 4 formas de autenticação e autorização num sistema só, isso acaba confundindo e gerando bugs a longo prazo. E o mais importante, se for tudo numa tacada só, um uso maior, uma enxurrada de requests, um job que entra, vai consumir os recursos e vai deixar tudo lento ao mesmo tempo. Aí você fica sem recurso. Então, com essa abordagem, a gente consegue, inclusive, dimensionar diferentemente cada uma dessas deploys para atender cada caso. O público provavelmente vai ter mais RAM, mais CPU para aguentar mais requests, com 3 ou 4 IS rodando, ou pods. O admin não precisa de tanto, vão ser servidores dos órgãos configurando. A API é bom ter bastante, e o job não precisa de tanto. A gente pode, inclusive, fazer essa lógica. Então, a gente gerencia melhor recurso, cuida de tráfego, uma coisa não derrubar a outra, e você também consegue melhorar ali a lógica de autenticação das 4 aplicações. É legal mostrar que, na nossa abordagem, o presentation que a gente fez lá é o projeto web, mas também tem o web admin, tem o jobs e tem a API. E todos eles levam consigo a camadas abaixo, onde estão as regras, onde está tudo. Então, o nosso domain, o nosso application e a nossa infraestrutura, no deploy, elas são levadas e cada uma dessas 4 aplicações tem a lógica inteira. Assim a gente consegue ter um ponto unificado, uma lógica única, um DB context único, lógicas de autenticação unificadas. A gente consegue fazer algo mais simplificado, sem redundância muito de código. Legal? E quando isso está pronto, empacotado, a gente tem um ponto, antes de falar do deploy, que é importante mostrar para até quem é novo aqui, que a gente tem ambientes de desenvolvimento diferentes. Você tem um ambiente de desenvolvimento, homologação e produção. Essa é a forma padrão que a gente trabalha aqui. Cada uma delas tem um branch à parte, develop, stage e main, e você vai tendo propósitos para cada uma. No ambiente de desenvolvimento, a gente evita de montar um ambiente totalmente local na nossa máquina, porque normalmente os times acabam tomando conta de vários sistemas, dezenas de sistemas. Então, você ter um recurso de desenvolvimento compartilhado ajuda a manutenção, ajuda alguém a pegar o código do Git e começar a trabalhar de forma mais rápida. Então, você tem um banco de dados de desenvolvimento, você tem um servidor de desenvolvimento para deploy. Ali a gente faz o nosso código local, faz o commit e coloca lá. Aqui a gente faz desenvolvimento planejado, né? A gente vai puxando os backlogs, coisa que a gente está fazendo com calma, e aplica testes, roda testes para a gente ver se está tudo certo. E o banco só dá de teste. Homologação é onde a gente, depois que fecha alguma versão, alguma coisa, a gente vai mostrar para um cliente-chave do órgão em questão avaliar se está tudo certo, se tem problema e tudo mais. Então é ali que a gente faz um novo deploy em staging e ali que o usuário-chave vai rodar, vai fazer teste, vai navegar, vai cadastrar, vai ver se o que a gente entendeu estava certo, se faltou regra, se deu bug. Normalmente quem usa isso é o PO, né, o Product Owner ou pessoas do órgão que vão avaliar. E eles costumam fazer o quê? Além dos testes que eu falei, simula caso real, tenta cadastrar alguma coisa mais perto da realidade para pegar cenários que a gente não viu em desenvolvimento. E os dados tendem a ser mais realistas porque são esses usuários-chave que estão imputando informações. Tudo certo, sinal verde, a gente coloca em produção. Vai pegar o código da branch de main, que a gente faz os merges, e aí vai ficar disponível para os usuários finais. Então, o nosso código tem uma versão de produção, banco de dados, servidor de aplicação e tudo vai ter uma versão mais parruda, agora com failover, com load balancing, com toda a arquitetura necessária para atender um ambiente de produção de verdade. Aqui você vai ter, no ponto de vista de desenvolvedor, mais monitoramento, operação, avaliação da saúde, ficar olhando o log para ver se está tendo problema. E ali sim, são os dados reais, com backup, com rotina de backup feita pela GPTIC, tomando cuidado com segurança para vazamento de informação. Esse é o cara que a gente toma cuidado.
Então, no nosso dia a dia, a gente trabalha muito mais em dev, colocando em staging e depois bota em produção para o pessoal usar. E como é que a gente faz isso? CI/CD. Continuous Integration, Continuous Deployment. Isso foi um dos grandes avanços da gerência ao longo dos últimos anos, porque a gente fazia o deploy lá atrás, uma década atrás, na mão, compilava, pegava os zips, pegava a DLL, acessava o servidor via FTP, trocava um arquivo, trocava outro. Isso era muito fácil de dar problema, muito fácil de dar erro. Então a gente traz uma automação nesse processo. O Continuous Integration vai permitir isso. Essa tela em particular, que é a Library, é onde a gente coloca os valores de conexão de banco, de parametrização, tudo que a gente precisa para configurar a aplicação, que está no nosso app settings, a gente coloca aqui para cada ambiente. Então a gente vai programar, desenvolver o nosso ambiente de desenvolvimento, mas algum lugar tem que estar falando que vai apontar para o servidor, que vai apontar para o banco. Então a gente coloca essas informações na library dentro do DevOps. Vai vendo que ele está presente em todos os momentos do desenvolvimento. E aí a gente roda o build. Esse aqui em particular é um build de uma aplicação que está rodando no IS. E aí você vai vendo os passos dele. Ele pega o código, ele pega a aplicação, ele faz o build, ele roda teste unitário se tiver teste unitário, aí ele publica uma versão final para deploy. Então você tem um passo bem grande aí de conferência, de teste, que a gente consegue fazer de forma automatizada. E uma vez que isso está pronto, a gente faz o deploy. E um exemplo legal aqui no IS, né? Que a parte de deploy, ele vai baixar o conteúdo que foi gerado no build, aí ele vai efetivamente tirar o sistema do ar, ele apaga o app pool, limpa o diretório, cria o sistema novamente, dá permissão e aí ele reinstala tudo, de forma que a gente tenha a garantia que não está ficando o arquivo para trás, que uma das piores coisas que pode acontecer é você ter arquivos de versões diferentes. Isso são bugs que são muito difíceis de pegar em produção. Então a gente mata tudo e faz o redeploy na pasta dentro do servidor IS que está lá rodando com mais outros 20, 30 sistemas ao mesmo tempo. A gente tem um pedacinho lá, a gente faz esse deploy. Reinicia e segue a vida. Eu quis mostrar o exemplo do IS para fazer o contraponto com os containers. Tem um build um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Ao invés de a gente fazer, compilar e colocar o resultado final num zip, a parte de build vai fazer um passo maior, né? Porque a parte do build, além de fazer o build, compilar e tudo mais, ele também vai montar uma imagem para colocar no registry lá no OpenShift. Então já sai uma imagem Linux, com .NET em cima, com a sua aplicação, já sai um servidorzinho pronto e a imagem é guardada no registry para deploy posterior. E aí a gente faz no deploy, vai lá, pega o projeto, aplica as nossas variáveis da library, neste momento, e aí ele vai lá, mexe no OpenShift, algumas configurações, e aí a gente usa uma ferramenta disponibilizada que é o Argo. Ele assusta um pouco, mas é o mais importante para a gente, são aqueles dois carinhas lá. Isso aqui são arquivos dentro do Kubernetes que mostram a configuração completa da sua aplicação rodando lá. Então você tem o arquivo route, que fala qual é o endereço da sua aplicação configurado para fora. Você tem o HPA, Horizontal Pod Autoscaler, de forma que você configura limite de memória e CPU, para se tiver um aumento muito repentino de requisições, ele levanta mais pods automaticamente, depois ele derruba mais pods automaticamente. É muito interessante. E o arquivo de deploy que vai tomar conta do deploy em si. O mais importante para a gente é aqui no cantinho, os pods. Ao invés da gente ter, dentro de um servidor IS, uma aplicaçãozinha nossa dentro de várias, a gente tem a nossa aplicação totalmente isolada no namespace à parte, que a gente tem um acesso mais facilitado, inclusive para via log. Pelo Argo, dentro de cada pod, você consegue visualizar o log de forma muito mais fácil, coisa que a gente hoje não consegue muito no IS. Por isso que a gente usava muitas ferramentas como o Elma. Para toda exception, a gente salva num banco de dados para poder ver os erros que estão acontecendo. Aqui a gente já olha direto no servidor, direto no pod. Ainda agora tem a possibilidade, né, desse log com serilog, já o nosso
Dynatrace já consegue capturar e exibir para a gente. Então a gente tem um grande centralizador de logs unificado, que é melhor do que você ter N sisteminhas de log independentes. Dynatrace, para finalizar essa parte de lifecycle, a gente fez aqui todo o processo de análise, desenvolvimento, deploy. Uma vez que está no ar, a gente tem essa ferramenta que é outra ferramenta que profissionalizou completamente o desenvolvimento aqui, para tudo. O Dynatrace, esse aqui é o exemplo do Agenda, mas ele nos dá muitas informações de bate-pronto para a gente poder monitorar. De cara aqui ele mostra o throughput, né? Quantas requisições estão tendo, quantos erros estão acontecendo, qual o percentual de erro. Então, para você que é dev, conhece o sistema, está construindo, conhece as lógicas, analisar esse tipo de coisa é fundamental, porque você já consegue imaginar o que pode estar acontecendo. Outra coisa muito interessante que ele mostra para a gente de forma fácil é o que está sendo usado. Então, de forma rápida, você vê que ele usa acesso cidadão, usa o banco de dados da agenda, usa uma API de notificações, usa um reCAPTCHA, tudo vai sendo monitorado ali, de forma que você consegue ver fácil se algum desses caras está lento, causando lentidão na sua aplicação. Para quem toma conta do monitoramento geral, é legal, mas para o dev, que conhece a aplicação, fica muito melhor ainda. Outra coisa bacana que ele mostra para a gente é o uso de memória e CPU de cada servidor IS da nossa parte, ou de cada pod. Então a gente consegue realmente monitorando, e no caso do OpenShift, a gente consegue regulando quantidade mínima e máxima de memória e CPU para a gente configurar melhor o autoscaling. E você tem as requisições todas gravadas, sucesso ou erro, o tempo que aconteceu, que é o Distributed Traces. E isso aqui é o mais sensacional que eu particularmente achei. Porque uma vez que você pega uma rota problemática ou com sucesso, ele faz o breakdown completo da sua aplicação e de aplicações correlatas. Daqui ele está mostrando que ele salvou o agendamento do cidadão que a gente fez. O agendamento. É o agenda, né? Ele salva na auditoria para gravar o request. Ele vai lá no outbound, ele mostra o tempo que o reCAPTCHA levou para ser gerado. Daí ele faz diversos selects, que você como dev implementou o repositório, você sabe que queries são essas, então você consegue avaliar se ela está lenta, se ela está rápida, se precisa de índice. Avançando nisso, você tem aqui a transação, o insert, e aqui continua. Eu cortei um pedaço. Então você tem muitas dependências na sua aplicação, e sempre tem. Você consegue identificar rápido o problema sendo na sua aplicação, no pedaço da sua máquina, se algum outro serviço caiu. E isso aqui a gente não tinha antes, a gente ficava cegas, tateando, tentando imaginar o que acontecia, mas nos últimos anos a gente consegue agora ter isso fácil. Então, nessa primeira parte aqui, espero que tenha dado para mostrar legal todo o ciclo completo. Planejamento, da análise, da prototipação, desenvolvimento, algumas práticas, deploy e monitoramento. Legal? Beleza. Vamos avançar ou fazer intervalo? Não, vamos avançar, né? Quer fazer intervalo, gente? Eu vou para a segunda parte e a gente acaba. Ou vamos tocando? Vamos tocando, então. Essa segunda parte aqui... Eu vou falar de algumas tecnologias que a gente usa no dia a dia que são fundamentais no nosso desenvolvimento. A gente sempre acaba usando com alguns exemplos. E a primeira, logo de cara, disparado, acesso cidadão. Não tem uma aplicação nossa que não use o acesso cidadão. E é algo que você não vai encontrar fácil no Google para tirar dúvida. Então é bom que a gente conheça. Todo mundo conhece a parte de autenticação, de login único, como o cidadão faz. Essa é só a primeira parte. Porque aqui você cadastra sistemas, cadastra recursos, cadastra uso, dá permissão para pessoas e para APIs. Passar rapidamente para demonstrar isso. Todo sistema que quer usar o login do acesso cidadão tem que ser cadastrado o seu sistema aqui para ter referência. Ou seja, um dos serviços prestados pela GCIT é a criação e configuração de serviços, de sistemas, para, não só para a gente, mas para órgãos que têm equipe própria de TI, seja terceiro, seja próprio. Para eles conseguirem trabalhar com acesso cidadão, a gente tem que prestar esse serviço de criar e configurar inicialmente para alguém conseguir entrar. Uma vez criado o sistema,
a gente... Aí. Uma cara de como é que é a aplicação, né? Daqui você parte e faz a configuração que você precisa. Essa parte de autorização aqui é muito interessante, é muito importante. Porque, para quem já fez sistema corporativo, sabe que em algum momento você tem que dar permissão para os usuários. Alguém pode entrar aqui, alguém pode entrar lá. E antes de ter o acesso cidadão, cada sistema implementava da sua forma, com suas tabelas e tudo mais. Com o acesso cidadão, a gente tem um lugar centralizado para fazer essa configuração para todas as aplicações. Então, no exemplo do Agenda, aqui em Recursos, a gente tem as macro funcionalidades desse sistema. Gestão de atendimento, agenda da unidade, marcar presença, cancelamento, serviço. Essas funcionalidades provavelmente refletem menus ou botões importantes do sistema que precisam de alguma permissão diferenciada. A gente cadastra eles aqui e a gente cadastra também os perfis. Quando a gente está fazendo o sistema, a gente levanta personas, perfis de usuário que vão trabalhar. Nesse exemplo aqui, administrador, atendente, gestor da unidade, gestor do órgão. Está pequenininho aqui, mas aqui a gente amarra que o gestor da unidade vai poder fazer essas operações. Isso vai sendo cadastrado aqui e o nosso sistema se conecta no acesso cidadão, puxa pelo acesso cidadão e para cada usuário a gente pega esses permissionamentos e com isso na mão a gente faz a nossa lógica para saber se ele pode ver ou não pode ver. Então isso aqui já é um grande adianto, é uma parte a menos que a gente tem que se preocupar para criar um software. Ali do lado também tem os scopes, que já servem mais para autenticação de APIs. No JWT você tem que passar scopes que você vai autorizando os seus endpoints para cada scope desse. Então a forma de autenticar APIs, se o seu sistema tiver API, é com scope. Você cadastra aqui também. Então não é só para usuário, é para API, para tudo aqui. Uma vez que está configurado, você vai ter a área de permissão, onde você vai colocando as pessoas com seus papéis. É importante salientar, a gente é uma instituição pública que faz sistemas para o governo. Nossos clientes permissionados têm que ser servidores de algum lugar. Tem que ter um papel, uma lotação, uma efetiva no sistema. Cidadão não pode ficar usando sistemas nossos, a não ser um sistema focado para cidadão, onde só o login importa. Né? E você vai vendo que aqui você vai colocando para as pessoas com seus cargos qual é a função que ele vai ter dentro do seu sistema. Chegando ao ponto de falar, por exemplo, que esse cara vai ser gestor da unidade e falar exatamente qual unidade. A gente consegue fazer segurança de funcionalidade e também uma segurança de dados. E que parte a gente consegue fazer. Isso vem no acesso cidadão e com esses dados na mão, a gente vai ter a chave da unidade, a chave do órgão, a chave da permissão. A gente faz nosso sistema de acordo. Então é uma configuração bem vasta que a gente usa para uma gama de serviços e sistemas que a gente faz aqui. Sem acesso cidadão, o tempo de desenvolvimento aumentaria muito mais, com toda certeza. Para finalizar, isso aqui mostra como que a gente faz a configuração. Eu acho que eu vou negar, cara. Eu vou deixar para o final. Desculpa. Perfeito. Obrigado. Senão, talvez não dê tempo. No finalzinho aqui. Aqui é a configuração onde a gente meio que configura como que a gente conversa com acesso cidadão. Então você vai ver que essa aplicação Agenda, ela tem a parte pública, que toma muita porrada na sexta-feira de manhã. Vale a pena citar. O sistema Agenda ele é usado por uma gama de serviços no estado. Por exemplo, para você conseguir marcar uma subida à Pedra Azul, você vai ter que usar o Agenda para marcar lá certinho se você vai estar o dia. Eles liberam isso. E o mais usado hoje, disparado, a Polícia Científica, que é um braço da Civil que separou, faz o agendamento para tirar carteira de identidade pelo Agenda. Então isso aqui, sexta-feira, 8 da manhã, é mais concorrido que o ingresso do Rock in Rio. Toma 5 mil, 10 mil requests por minuto, pau quebrando, depois dá uma acalmada. É o tipo de aplicação que talvez se beneficiaria do autoscale do OpenShift, porque a gente tem que alocar uma quantidade grande de recursos para aguentar essa pancada, que fica um tanto inativa durante o resto do dia. Mas aqui, quando a gente tem duas aplicações, uma que é a pública, para o cidadão efetivamente fazer um agendamento, e você tem a admin, que é onde os servidores configuram seus serviços, aqui no Authorization Code a gente faz o cadastro, a autenticação, para que quando o usuário logar no acesso cidadão, o login e senha, ele for redirecionado, ele saber para onde ser redirecionado, para qual sistema. Então a gente faz essa configuração para cada sistema web, dentro daqui, e também com o tipo Client Credentials, a gente faz a autenticação numa API que a gente quer acessar.
Então aqui a gente coloca Client Credentials, Secret, ele gera um Access Token, JWT, que a gente embute na aplicação para poder, no request, para poder conseguir consumir uma API. Nesse caso aqui, o Agenda está com o Client Credentials do organograma, porque ele precisa ir no sistema organograma para obter os setores e os órgãos. Então você vê que você tem um ciclo completo, né? Não só o login, é muito mais que o login. Toda a configuração de APIs e de sistemas é feita aqui. Inclusive, os usuários do sistema têm acesso a essa tela para poder dar permissões para outros servidores dos órgãos deles. Legal. Agora vamos para mais uma das ferramentas que a gente usa muito aqui. Hangfire. Hangfire em .NET, né? É uma biblioteca que serve justamente para você executar tarefas em segundo plano sem precisar de um serviço separado, sem precisar do Windows Service, sem precisar de um cron no banco de dados. Então, os métodos que você escreve no seu service da aplicação, você pode usar no projeto web para receber um request e você pode usar o mesmo service ou algo similar para ser agendado para rodar de madrugada com aquele código que você faria central. Então, a lógica do seu sistema fica centralizada, blindada, enquanto você consegue ir configurando de acordo com o uso. Quando você cria um job, ele tem algumas formas de armazenar. A gente usa em SQL Server. Então ele cria acho que são 14 tabelas que ele cria, que aí ele gerencia o job, se executou, se não executou, a gente cria essa aplicação. E ele tem uma interface web, um dashboard para monitoramento, para você ver se está executando, quais são os que estão agendados e tudo mais. E uma coisa muito importante também é que se der erro, o Hangfire já tem uma configuração de retentativa. Passa alguns minutos, tenta de novo, aumenta o prazo, tenta de novo. Por padrão, ele tenta 10 vezes e vai espaçando cada vez mais o tempo. Porque isso ajuda a prevenir se for um erro esporádico de infra, de algo que caiu, de um timeout de banco. Não é um erro inerente da aplicação. Então, se falhou agora, pode ser que daqui a meia hora funcione. Então, ele faz o reteste, em algum momento funciona. Se todos os retestes acabarem, quer dizer que alguma coisa aconteceu no seu código, você tem que fazer a correção e redeployar. E o Hangfire tem 4 tipos de tarefa. A gente usa muito 2, mas ele tem essas 4 aqui que são muito legais. Fire and Forget executa uma única vez. Acabou de chamar, ele enfileira e já começa a executar. A gente usa isso muito como fila de execução. No Edox usa muito. Quando você faz uma captura de um documento, o processo de captura de documento é lento, um pouco, porque você tem que pegar um PDF, abrir o PDF, carimbar as páginas, colocar uma coisa a mais, salvar em banco, salvar no Mini, salvar no Elastic, criar um documento Elo. Esse processo todo costuma demorar 2 a 3 segundos. No passado era inline, a requisição fazia. Mas ao longo do tempo, com a quantidade de requests aumentando cada vez mais, foi mostrando que os servidores não aguentavam esse processamento, o tempo de retorno aumentando, ao ponto de começar a timeout. Então o que a gente fez? A gente usou o Hangfire como um enfileirador de tarefas. Quando o request vem, captura para mim. A gente pega isso, salva, cria um job no Hangfire e volta para o cliente, está fazendo. Nesse meio tempo ele enfileira, praticamente automaticamente ele já começa a executar. Se tiver uma carga de dados, uma carga de uso muito grande, ele já consegue ir fazendo uma fila, a gente consegue ajustar quantos por segundo vai fazendo, e isso vai acontecer de forma assíncrona, de forma que a aplicação web não sofre com isso, a aplicação web continua funcionando para os usuários, enquanto esse processamento pesado, tarefa por tarefa, vai executando no background. E ele tem uma perna legal que a gente usa pouco aqui, que é o continuation. Uma vez que você faz um job e ele executa, você pode encadear com outro job, dependendo do seu caso de uso aqui. Por exemplo, ali em cima, no Fire and Forget, é um exemplo de confirmar pagamento de um pedido. E você pode também, se quiser numa lógica dessa, assim que ele confirmar o pedido, confirmar o pagamento, você pode enviar a nota fiscal. Se tiver um volume muito grande, se você estiver usando como fila, você pode fazer um enqueue, que ele vai fazer a execução em background na hora, e quando acabar você já enfileira uma outra atividade para ser executada em sequência. Então você consegue fazer um encadeamento de atividades em fila. É um recurso muito legal que a gente explora pouco aqui. Você tem as execuções imediatas e você tem as tarefas recorrentes, que a gente também usa bastante, como aquele ali, ó, atualizar estoque de produtos. Você tem um cron que você pode configurar
tantos minutos, tantas horas, tantos dias, todo primeiro dia do mês. Você tem uma configuração ali, uma vasta possibilidade de parametrização e você vai rodar o seu service periodicamente. E por fim, a tarefa adiada, que a gente usa pouco, que é legal, ó. Enviar lembrete se não pago, em 3 dias. Ou seja, se o cara faz uma operação, você já agenda uma atividade para executar daqui a X dias. Então você tem essa possibilidade. No caso aqui, implementaria tipo, testa se pagou, se não pagou, envia um e-mail. Então você tem essas 4 formas de fazer uma tarefa. Essa aqui é a cara do dashboard. Você vai tendo aqui todos os processamentos, você consegue acessar ele fácil, quanto tempo levou, se deu certo, se não deu certo. Os que deram erro aparecem ali. Esse slide é legal porque mostra os 272 milhões de capturas já feitas no eDocs, entre outras coisas. Esse job está rodando desde 2019, 2020. Já tem milhões e milhões, então é uma ferramenta que realmente aguenta o tranco. Dá para usar sem medo. Legal, era isso aí. Agora a parte de persistência de informações. Como eu falei, né, a gente usa muito SQL Server, a base padrão da Microsoft, que a gente tem suporte, para fazer query, fazer transação ACID, transactions, store procedures, está tudo lá. Em produção, já tem habilitado Always On, uma tecnologia para manter o banco com réplica no ar, caso algum tenha um problema ou outro assume, cluster e replicação. Então o ambiente de produção tem esses cuidados. Também alguns projetos usam Reporting Service e Integration Service. Tem pouco uso, mas vem com o pacote do SQL Server. E o Entity Framework da Microsoft tem suporte nativo ao banco deles. Então, as bibliotecas de Entity Framework já vêm embutidas por padrão no framework que a gente está usando. A gente utiliza o Management Studio como ferramenta para execução de queries e tudo mais. E Entity Framework para fazer consultas e tudo mais. Em alguns casos, quando a gente quer fazer a query bem na mão específica, a gente usa Dapper, que é mais leve. Para quem não conhece, o mapeamento objeto relacional é o ato de você pegar uma colunas de uma tabela de banco de dados com suas foreign keys e fazer um mapeamento para uma classe. É muito comum, para você conseguir ter um desenvolvimento mais rápido, depois fazer testes, pegar tudo que vem e transformar em classe. Seja um request que vira um objeto do ASP.NET, seja um response de alguma chamada de uma API que você converte de serialize JSON, seja o banco de dados que você faz a query, vem aquele row set gigante e você tenta converter isso em objetos. Incluindo listas, para N vira lista, assim por diante. Então a gente consegue fazer esse mapeamento e trabalhar num nível mais alto de classe. E para fazer isso, tem um comandinho no .NET que a gente roda no PowerShell chamado scaffolding. A gente tem o ato de fazer database first, a gente cria o banco, cria as colunas, cria a tabela, testa índice, foreign key, com um banco já legal, pronto. A gente vai lá e roda o scaffolding, e ele vai gerar o context e todas as tabelas vão virar uma classe. Ele já gera isso para a gente e gera algo parecido com esse cara aí. Se você for olhar a tabela de processo do eDocs, o ID casa com a coluna ID, o property ano is required, que é uma not null, tem tantos comprimentos e assim por diante. E por que isso é legal? Ele trabalha de mão dupla. Com isso, ele vai saber montar as queries para a gente. E com isso, nos testes de integração, ele vai conseguir criar um banco do zero numa base limpa para a gente poder fazer teste. Então, ele funciona nessas duas linhas. Por isso que é tão interessante usar o Entity Framework, que já tem mais de década. E a cada nova versão do .NET, eles vão ajustando, tunando as queries e tudo mais. Este aqui é um exemplo de query usando o Link. Link é um subset, uma linguagem de você consegue fazer manipulações de lista e tem uma extensão do Entity Framework para você fazer queries. Se você olhar com calma aqui, você vai ver que você tem um context, você tem o processo, que é a tabela, os includes são os joins, né? A cláusula where está aqui com o link, aí nós estamos usando manipulação de lista, né? ID processos contains ID, isso já vai fazer, isso vai ser transformado numa checagem lá no query. E a gente tem a possibilidade, inclusive, de fazer um retorno específico. Essa query aqui é interessante porque essa query aqui é a query que traz a caixa de entrada de um processo do eDocs.
aquele objeto ViewModel aqui tem todos os campos necessários para montar a tela. Então a gente está colocando aqui direto naquele select, ele está criando aquele objeto, pegando cada campo de cada tabela do include que a gente fez e já retornando um objeto composto, uma tacada só. Então a gente tem sim a possibilidade de já trazer uma query bem customizada, com um select bem certinho, para poder ficar mais leve a consulta. E esse cara aqui gera isso para a gente. Quando você habilita o log automático, você vai conseguindo ver as queries que ele executa, de forma que você consegue pegar essa query, botar no Query Analyze, analisar, ver o explain plan dela, ver se tem alguma parte lenta, você aplica índice e assim por diante. A gente não vê esse código só em log. A gente só trabalha com link, na maioria das vezes, que fica muito mais fácil. Depois que você aprende link, a vida do desenvolvedor .NET muda, fica muito mais simples para uma infinidade de cenários. Acho legal mostrar isso aqui para as pessoas entenderem o poder do Entity Framework no nosso dia a dia. Ainda estamos falando de persistência, né? Elasticsearch é um motor de busca, de análise de dados em tempo real. Esse cara é incrível, a forma, a velocidade que ele tem para fazer consultas, que às vezes é incomparável, muito rápido, perto de uma query normal de banco de dados que tem que conviver com o opt de transação. Diferente de um banco relacional, ele é um banco focado a documentos, então ele guarda as informações como JSON. E aí ele tem uma API, ele roda lá, está lá rodando, né, um produto, e a gente via a API dele, a gente faz operações de consulta, de CRUD e de bulk, inserção e deleção em lote. Uma das coisas mais legais que ele tem é o full text. Ele faz uma busca textual, caçando um monte de coisa que você colocar lá, e você ainda consegue configurar pesos, e ele te traz em ordem de score. Ele vai fazendo uma lógica para te trazer o que ele considerou mais relevante numa ordem. Basicamente uma busca Google. Você tem esse poder usar aqui no Prodesk, fazer consultas desse nível usando Elasticsearch. Tem pesquisa multicampo, agregações e assim por diante. A ferramenta que o dev usa é a Kibana. Está lá rodando, a gente acessa a interface web e a gente consegue fazer query, fazer insert por lá. E a gente usa o Nest ou Elasticsearch.NET Client, dependendo da versão que a gente está usando. São os nuggets que a gente usa. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Essa tela aqui é o Conecta Cidadão. Ele vai fazer busca em serviços que estão cadastrados. A gente está digitando ali identidade, ele trouxe algumas sugestões para a gente. Quando você olha na tela da direita como é que é montado um serviço desses, já vai vendo de cara que tem um órgão, então você tem uma tabela de órgão no seu sistema, você tem o nome do seu serviço, você tem a categoria do serviço, então você vai tendo uns objetos ali, você vai tendo as tabelas relacionais, você faria um join normal numa consulta, e você vai tendo seções de texto, mais uma tabela, você faz um join e você monta essa tela aqui sem grandes problemas. Mas para fazer busca textual, não é tão interessante, dependendo do volume, como fazer uma consulta com Elastic. No Elastic, a gente faria uma consulta mais ou menos assim. Essa aqui é a tela do Kibana. Aqui na esquerda é mais ou menos como é que é o código dele, né? Ele está falando aqui que ele vai fazer uma consulta pela palavra identidade, pegando aqueles campos ali e colocando um peso maior, boost 10, se eu encontrar a palavra exata. E eu também faço uma consulta aqui com fuzziness 2, que significa que se tiver uma ou duas letras diferentes, ele considera e traz também. Então, se o cara digitou errado, que é o cenário que a gente teve, muitas pessoas digitam identidade com N, numa consulta padrão de like, isso não vai vir no banco de dados, mas a gente consegue configurar a consulta no Elasticsearch para conseguir esse nível de quebra. E colocamos um peso menor, porque se achar precisamente, vai vir mais rápido. E do lado direito, o legal é que a gente não guardou essas informações como na tabela de banco de dados. Está tudo desnormalizado e está tudo aqui de uma forma que facilite a consulta. A gente tem um campo órgão, tem o campo órgão, serviço e categoria concatenado para facilitar a busca por texto. E a descrição, tem o serviço e tem a descrição. Pegou todas aquelas seções que estão na tabela do banco de dados e juntou e concatenou aqui. Com isso na mão, ele busca qualquer coisa que você procurar. Então você vê que você tem um trabalho de
fazer uma modelagem levemente diferente do seu documento JSON, para colocar o máximo de informações consultáveis e voltar os IDs, por exemplo, pequenas informações. Com isso, ele vai te voltar aquela lista que eu mostrei ali no começo, com score. O que ele achar mais relevante, ele vai trazendo uma ordem. Eu filtrei por 15 para não aparecer muito. Você tem uma busquinha Google digitando. Então, você tem um cenário como esse na sua aplicação, que você precisa fazer buscas textuais. Você faz um job de indexação, pega as informações, monta no formato certo, indexa no Elasticsearch, você vai ter a condição de fazer uma busca dessa. Esse é mais das ferramentas que a gente da GCIT tem disponível. É só abrir uma SA para Geptic, que eles já tomam conta, eles já têm um tratamento para esse tipo de demanda. Essa aqui é uma query aquela query que a gente fez é a versão em .NET do link. Você vai ver que com o link a gente faz muita coisa, né? As mesmas comandos estão aqui, multimatch, fields, boost, no formato mais perto do .NET. Ele vai gerar aquela consulta lá. Mais uma aqui, caching e Redis. Redis é outro que a gente usa para tudo. Redis é um banco de dados em memória, chave e valor. É o principal uso dele. Ele tem outros usos, mas esse é o principal. Quando você salva alguma coisa no Redis e busca pela rede, ele volta para você em microsegundos. É impressionante a velocidade que ele tem. Então você consegue fazer isso para cachear as informações que você usa para não ter que ir novamente naquela fonte de dados e ter uma resposta mais rápida. Onde a gente usa muito cache para consumir uma API que você está buscando uma unidade, um serviço, alguma coisa que você sabe que você não vai mudar com muita frequência, você pode cachear no Redis, 10 minutos, 30 minutos, já é o suficiente para a sua aplicação não ficar batendo naquele outro serviço ou naquela consulta pesada e você ter um tempo de resposta melhor no seu sistema. Consultas ao banco de dados e dados pouco mutáveis, falei tudo. Quando você tem uma aplicação muito pequena, com 10, 20 usuários, não faz muita diferença. Quando você vai para a escala de 500, 1000 usuários simultâneos, cada feature dessa que a gente usa é um ganho para o usuário final. A gente tem que ir fazendo essas proteções, porque senão a query fica lerda, senão a API cai, porque metralha. E aí, quando a gente está usando caching, a gente tem que tomar cuidado de esses dados não ficarem desatualizados de forma fácil, né? É o famoso caching validation. Toda vez que você for criar um cache, você, desenvolvedor, sabendo do dado, sabendo da periodicidade que ele pode mudar, tem que pensar qual o prazo desse cache. Se ele vai durar 5 minutos, se ele vai durar 2 horas, se ele vai durar o dia inteiro. Porque uma vez no cache, você vai parar de buscar o dado na real e vai ficar confiando naquele dado. Então isso pode criar algum tipo de problema de desincronização, né? Você confiar em alguma coisa que não é mais verdade. Então use com cautela, mas ele é sensacional. Se você, no seu sistema, altera o dado que está cacheando, você já automaticamente já enfileira ali para você apagar esse dado do cache, porque aí na próxima consulta ele vai colocar um dado novo. Hierarchical Caching é uma solução ProDest, é uma forma que a gente usa para potencializar ainda mais o uso do Redis. A gente faz um cache em 2 níveis. O .NET já tem um esquema de caching, memory cache, que você pode usar o mesmo esquema de chave-valor para fazer memória. Tem um objeto lá, tem uma classe dedicada para isso. E você tem o Redis. Quando a gente está usando o nosso Hierarchical Cache, quando a gente vai salvar o dado em cache, pegar o dado em cache, a gente guarda na memória do memory cache daquela instância rodando e escreve no Redis. E por que a gente faz isso? Lembra que eu falei que o ambiente de produção é mais robusto, tem várias instâncias e tudo mais? É comum num servidor IS, num sistema rodando em IS, a gente ter um sistema em produção usando 3 IS ou mais, fazendo load balance usando ARR, ou no container você vai ter 2, 3, 4 pods com Kubernetes fazendo round robin. Então você, fatalmente, o seu request na segunda chamada vai cair em outra máquina. Cada request que o seu browser faz está caindo em máquinas diferentes, você nem sabe. Quando a gente faz o cache em memory e escreve no Redis, o cache no Redis ele é rápido, mas em memória é mais rápido ainda. Então, quando você salva algum dado no primeiro, ele vai salvar no servidor A, no cache dele, e escreve no Redis. Quando você cair no servidor B, o seu request cair, você não vai ter esse dado na memória.
Então ele pega do Redis e bota na memória cache dele. E assim por diante. Então é uma forma que a gente tem também de aliviar a carga do Redis, usando a memória da nossa própria aplicação. Por isso que o Redis acaba tendo muita escrita e pouca leitura, porque a gente está fazendo um cache de 2 níveis, utilizando os próprios recursos da máquina que a gente está trabalhando em cima. Legal? Um exemplo aqui de como fazer o cache. Obter uma unidade, obter um setor do organograma. Eu vou criar uma chave, um nomezinho ali, uma string, e aí eu vou usar na linha 100, getAsync. Ele vai tentar ver se aquele valor... E aí você vê que eu componho o nome da chave com ID. Então, para cada unidade, no caso aqui, que eu estou salvando no cache, eu tenho uma chave própria, o ID faz parte para poder achar. Se ele achar e serializar, beleza, tá, não voltei. Se não achar, aí eu vou da linha 106 para baixo, efetivamente bater no organograma. Vou pegar do app settings lá qual é o path do organograma, que pode variar entre homologação, desenvolvimento e produção, barra unidades, barra ID. Essa é a rota que eu vi no Swagger. Vou fazer a consulta, se voltar 200, eu vou lá no final, linha 118, gravo no Redis, gravo no Hierarchical Cache, ele vai gravar na memória local do servidor, vai mandar para o Redis e volta. Então o próximo request que bater na outra máquina, eu já vou ter isso cacheado em algum lugar e ele vai deixar de ficar fazendo essa consulta no organograma. Como o organograma é uma coisa que muda um pouco, dependendo do caso, pode ser 30 minutos, 15 minutos. É um exemplo que você tem aqui de como fazer o cache. A chave, o objeto unidade que a gente obteve e quanto tempo ele vai durar. Com isso aqui a gente consegue potencializar e aumentar a velocidade do sistema e a saúde como um todo, desde que aplicado de forma correta. E por fim, acho que a última parte dessas ferramentas, Minio S3. Servidor de armazenamento de objetos compatível com a AWS S3. Para quem aí já viu alguma vez o AWS, Amazon Web Services, o serviço mais comum é o S2, um container, né? Uma VPS praticamente. Mas ele também tem um serviço muito comum que é o S3, Simple Storage alguma coisa, que é onde você coloca arquivos e deixa lá, e você obtém quando você precisa. Essa solução é muito legal e a gente, há um tempo atrás, procurando no mercado, a gente achou essa ferramenta Minio, que é uma ferramenta que a gente instala on-premise, está rodando aqui no nosso data center, e ele implementa completamente a API que o S3 da Amazon implementa. Então a gente pode usar inclusive uma DLL da Amazon para conectar dele. Eu trabalho eu mesmo, se um dia quiser colocar na nuvem, já está fazendo a mesma lógica. Uma das coisas mais legais dele é que ele vai armazenar arquivos, PDF, imagem, planilha, qualquer coisa que seria um anexo padrão, a gente guarda lá. Você consegue gerar uma URL para a sua aplicação no seu browser fazer o upload direto para ele e uma URL para fazer o download dele com o controle de acesso por tempo, para aumentar a segurança. Voltei. Formas tradicionais que a gente vinha utilizando com mais frequência. Acho que a mais antiga de todas, salvar os arquivos anexos que o sistema tem direto na pasta do servidor. Isso só funciona se você tiver um servidor só. Agora nós temos 3 ou 4 em produção, então isso não é ruim. E muitas vezes não tem backup, não funciona com load balancing. Né? E, bem ou mal, você vai fazer um upload, um download, vai vir um request na sua aplicação, você vai ter que fazer um streaming de byte, vai ter que pegar essa informação e voltar. Ou seja, aqueles 300, 400 MB de um arquivo CSV, você vai ter que alocar pelo menos 400 MB na sua aplicação para voltar. A memória vai aumentando. Daí a gente partiu para o banco de dados. Faz uma tabela anexo, coloca um var binary, ou um blob para quem usa Oracle, e bota lá. Funciona. Muitos sistemas trabalhavam assim. O problema é que a sua base, dependendo do volume de anexo, vai aumentando. Vai aumentando. Pode chegar num ponto que o tamanho total da sua aplicação, do seu banco de dados, seja mais anexo do que dados em si. O que vai atrapalhando a rotina de backup. Você pode trabalhar com
um esquema diferente para Nexo, para salvar em outro storage, mas isso aí são passos mais complexos e nem todo mundo se liga de fazer isso, né? E pelo mesmo motivo, os dados vão acabar passando pela sua aplicação e aumentando a memória de qualquer forma. Quando a gente está usando o Minion, a gente tem a possibilidade, e no caso aqui é um controller do nosso sistema aqui, de você gerar para o browser que está usando a tela lá, quer fazer um upload de um arquivo, você gera um link, guarda no local que o Minion chama de bucket, como se fosse um pequeno database dele, uma organização. Você cria um link com tempo de expiração, ou seja, configuramos aqui 30 segundos. Ou seja, se o cara demorar 30 segundos, expira, cria outro. Então evita que alguém tenta fazer algum tipo de coisa e fica usando aquele mesmo link para fazer vários uploads. E a gente, inclusive, fala qual é o tamanho do arquivo que a gente quer para quando o cara fizer o upload, o Minion checar e ter certeza que aquele arquivo é uma forma de segurança. A gente recomenda também, você salva os dados do documento, metadados, né? Nome do arquivo, qual o bucket que ele está, qual o caminho. E aí você usa esse pre-signed put. Ele vai gerar essa string com autenticação pré-assinada e vai voltar para o seu browser. E lá no seu browser, você vai fazer o upload do browser direto para o Minion sem passar pela sua aplicação. Lá em cima, na BR-11, você tem um HTML padrãozinho. É um input file e um botão para parar a função. Que não faz muita coisa além de obter o file, né? Usando a file API de JavaScript. Pega o nome, pega a informação dele, chama o nosso endpoint que a gente fez para gerar o URL. Com esse endpoint na mão, ele faz o put, um fetch direto para o browser na URL que a gente passou. Então o arquivo grande fez o upload direto e a gente salvou nesse meio do caminho, enquanto gerava o link, salvou o nome do arquivo, salvou onde dentro do Minion está salvo, para a gente poder recuperar depois. Essa aqui é a cara do Minion Admin. A gente tem acesso a dev, né? Não em produção, mas aqui você vai vendo mais ou menos como que ele guarda as coisas. Esse é um sistema cartão reconstrução em dev, é justamente a tabela de anexos. Nesse sistema tem uma dinâmica que é um sistema que a gente fez para que pessoas que perderam suas casas nas chuvas possam fazer um requerimento junto à prefeitura para conseguir uma verba de ajuda. Ele faz parte da plataforma Social ES, que vocês podem votar hoje no Prêmio 9, se não deixe de votar, nós estamos concorrendo à plataforma Social ES. Mas então a gente tem vários requerimentos e cada requerimento que alguém pede vai tendo anexos, era a regra de negócio deles. A dinâmica deste sistema foi, dentro do bucket, cria uma pasta com o ID daquela requisição, dentro daquela pasta vai colocando os arquivos anexos. É uma forma de estruturar essa lógica dentre várias que você pode ter dentro da sua aplicação. Com isso está organizadinho, a gente consegue buscar facilmente quais são os anexos de um requerimento em particular. E esse último exemplo aqui, ele está mostrando para a gente como que é o link de download. Eu não mostrei o código, mas está mostrando para a gente como que seria um link de download da aplicação. Uma vez que a sua aplicação, por exemplo, o eDocs, quando vai buscar um documento, dado o ID do documento, a gente vai no Minion e fala, toma, você tem permissão para acesso ao documento? Tem. Está aqui a URL do Minion para você fazer o download no seu browser por 30 segundos. Essa é a URL que aparece no iframe. Tem o nome do documento, lá no bucket, bucket anexos, arquivo ATA-PDF, vai esperar em 30 segundos. E, como é para download, ainda tem atachado aqui informações ali do cabeçalho, o nome do download, do arquivo download, e o MIME type para poder fazer o download corretamente. Passado 30 segundos, se você tentar acessar essa URL novamente, você vai tomar este erro no seu browser. Eles têm a lógica deles, sabendo se você fez a requisição no tempo necessário. Se você tentou mudar alguma coisa, ele reconhece que aquele link não foi gerado por ele, ele fala que não vale. Então você consegue fazer o upload, fazer o download, não passe para a sua aplicação de uma forma mais segura, porque você tem um controle de tempo de expiração das URLs. Legal? Show. Para finalizar, a gente
falou lá atrás do sistema Avalia, né? Um exemplo da arquitetura, meio alto nível. Vou mostrar aqui rapidamente como que está implementado. Vamos ver código aqui. De novo, né? O sistema, você acessa o sistema Conecta Cidadão, vê o serviço. Aqui tem um botãozinho, avalie esse serviço. O Conecta Cidadão foi na API do Avalia, buscou uma chave e te mandou para lá passar essa chave. Essa chave tem o seu usuário, tem o sistema em particular e tem o serviço. O Avalia recebe isso, pega a chave, monta a interface dele, você dá a sua nota, você escolhe umas opções. Texto confuso, né? Por que está ruim? Texto confuso, me perdi, demorou muito, estava fora do ar. Basicamente, quando você vota menos que 4, porque está ficando ruim, ele te dá opções ali por que estava ruim. E você envia. Aí. Pegando lá da tela, lá do Vue.js, quando você clica naquele botão, faz as verificações, monta um objeto com a nota, as opções e a chave da avaliação, e chama a URL, a avaliação submit. O retorno ele trata na tela, mostra tudo mais. Batendo no controller nosso, authorize para pegar o usuário logado, você tem a rota via post, a avaliação submit. Esse cara monta um objeto que veio como JSON, né? E aí mais uma coisa daquelas, né? No .NET a gente não trabalha muito com o dado cru. O objeto que veio no body da requisição post em JSON, a gente criou um objeto avaliação e DTO com os mesmos campos, ele já faz essa ligação automática para a gente só pega o dado na mão e usa. Só faz uma montagem dele aqui para deixar claro, né, quais são os campos, ID cidadão, chave, nota, opções, e chama um service. Vocês vão reparar aqui em cima que lá no construtor dele ele está usando iAvaliação Service. É uma interface de injeção de dependência via construtor. A gente usa isso o tempo todo. O service é aquele cara orquestrador, é o caso de uso, é onde está passando toda a minha lógica. Então ele vai receber a avaliação DTO e vocês vão ver lá em cima que ele recebe 3 interfaces. Avaliação repositório, para buscar dados do banco de dados. Catálogo ES API Client, para buscar dados do serviço. Acesso cidadão API Client, para buscar dados do sistema. Tudo injetado, injeção de dependência. O método começa fazendo validações, se os campos vieram, se a nota está dentro do range de 1 a 5, se não, ele volta aí a mensagem para a tela da aplicação. Vencida essa parte inicial de validação, ele obtém alguns dados, então aqui ele vai efetivamente chamar esses componentes de infraestrutura, obter chave de avaliação, lá vai ter a query. Se não voltou direito erro, vai lá na API obter serviço, se não voltou erro, vai na API cidadão obter sistema. Tudo objeto Entity Framework, objeto JSON convertido para DTO, objeto JSON convertido para DTO. Então o nosso modelo está junto com a aplicação, não depende de mais nada a não ser esse código padrão da .NET. A regra que a gente tinha conversado, né? O cidadão só pode avaliar o mesmo serviço a cada 30 dias. Então a gente vai lá, vai no banco, vê se ele tem alguma avaliação para esse serviço. Se tiver e estiver fora do prazo, já volta o erro. Se não passou essa regra, agora a gente vai montar o objeto para salvar. Então esse cara aqui, a avaliação é um entity do Entity Framework, representa a tabela avaliação. Nós estamos montando um novo ID, uma nova data, o ID que veio, o serviço que veio, o sistema que veio, a nota e as opções. Pegou isso, vai acessar o avaliação repository, transaction, insere a avaliação, apaga a chave que a gente usou, commit. Em caso de exceção, rollback. Então você vê que toda a implementação da lógica que a gente conversou está escrita aqui, sem nenhuma dependência de nenhuma biblioteca, a não ser aquelas 3 interfaces que a gente conversou. E essas 3 interfaces estão implementadas na própria camada de negócio, na camada de application, né? Vai ter o service implementado e vai ter as interfaces de infraestrutura que ele usa. Perfeito? Todos os métodos usados estão aqui. E indo para a implementação efetiva, você vai ter uma avaliação repositório, implementando aquela interface e fazendo efetivamente as queries, usando o Entity Framework. Já avaliação, opções,
vai implementando com context na mão, configurar. Infrastructure vai fazer o catálogo API, implementando a interface. Vai fazer a consulta, vai pegar o barrier do token JWT, fazer a autorização, mandar o request, pegar e serializar. A implementação está aqui, está feita lá, né? Seguindo padrões. A mesma coisa para o outro. E aí, como é que a gente junta isso tudo na aplicação? No arquivo program.cs, no arquivo que configura a aplicação como um todo, a gente vai fazer a injeção de dependência. É aqui que mora o segredo para testar depois. Aqui a gente fala que quando uma classe requisitar a avaliação service no seu construtor, você instancia para mim uma classe concreta avaliação service. Então todas as interfaces que a gente vai criando, aqui a gente fala use esta classe concreta, use esta classe concreta. Então quando a requisição chegar, o controle for levantado, o service for levantado, a requisição é um escopo, por isso que está scoped. A cadeia de objetos que vão sendo instanciadas, a gente não dá new hora nenhuma. A gente fala qual é o objeto que tem que ser criado e ele vai dando new para a gente, passando os parâmetros e vai usando. Então a gente só trabalha com interface, padrão solid, letra I, implementa e faz o casamento da gestão de dependência aqui. E por que isso é importante? Por que isso é relevante? Por que isso ajuda a gente? Porque é com isso que a gente constrói teste unitário. Essa é a condição para você conseguir construir teste unitário quando você acessa recursos e tudo mais, é você conseguir usar a interface para você criar um mock dessas interfaces. Passar dados fictícios que simulam o dado real para você conseguir testar a sua lógica dentro do service que a gente fez. Então você vai ver lá em cima, nas primeiras 3 linhas, que a gente está criando uma classe mock daquela interface, usando a biblioteca mock que a gente usa o tempo todo aqui também para fazer teste. E a gente vai ter a nossa classe avaliação service, que é o objeto do teste. Cada teste que a gente roda, cada fact, ele vai rodar esse construtor, ele vai criar mocks com métodos que não fazem nada, eles estão lá sem nenhum retorno efetivo. A gente vai dar aqui sim new avaliação service, passar esses objetos que são obrigatórios para essa classe funcionar. Não são objetos reais, eles não vão ao banco, eles não vão à API. Está aqui. E num teste, lá em cima, fact, eu enviei a avaliação assim, entradas são válidas, dados existentes, tem opções, não tem avaliação anterior, então salva. É um cenário específico. Daí a gente vai ter o quê? A gente cria o DTO que viria da tela, cria ele aqui. A gente cria o retorno do banco de dados, que é o objeto. A gente cria o serviço sistema que voltaria das APIs. E a gente faz o arrange, a gente faz o setup. Cada repositório desse fake, desse mock, desse objeto de mentira, a gente fala, quando o código chamar obter chave de avaliação, retorna sucesso. Volta aqui o objeto que a gente criou. Quando o objeto for chamar a API, na verdade você vai voltar esse objeto que a gente criou aqui. E assim por diante. A gente vai voltando objetos, simulando o retorno das funcionalidades com o setup. Cada método usado a gente vai fazer um setup. Opções, última avaliação, assim por diante. Nesse caso aqui, o obter última avaliação do usuário vai voltar null, quer dizer que é para simular que ele não fez nenhuma anteriormente. Né? Ainda o begin a gente só fala que vai fazer, porque não vai implementar uma transação de verdade, né? Isso é infraestrutura. E aqui é legal. Quando eu chamar o método inserir avaliação, ele vai voltar ok, e eu fiz um callback para pegar o objeto que ele criou, porque eu vou checar depois se está tudo criado certinho. A mesma coisa aqui para o apagar chave avaliação. Aí a gente efetivamente faz o act, é arrange, act, assert. A gente prepara todo o cenário, a gente chama o método em particular e a gente faz assert. Checa que voltou o resultado correto, verifica que eu chamei, é um cenário correto, né? Funcionou tudo. Eu verifico que ele inseriu no banco, então eu verifico que ele verify, que ele chamou o método inserir avaliação uma vez e apenas uma vez, que ele chamou o apagar chave avaliação uma e apenas uma vez, e o objeto que a gente obteve, eu verifico se ele tem todos os atributos que deveria ter. Se
a chave dele, o ID dele não é nulo, você criou certo, se a data não é a data do passado, se o ID que ele tem do cidadão é o objeto que a gente criou em cima, se o ID do serviço, se o ID do sistema são os IDs que a gente criou lá em cima, se a nota é a mesma, se as opções são as mesmas. Por quê? Porque a nossa lógica efetivamente é crie este objeto de avaliação com as informações que a gente pegou e passou e salve isso. Nossa lógica do service é essa. Não está preocupada em se salvou no banco ou não. A gente está preocupado aqui se tudo que a gente codificou, todo o resultado esperado, está sendo efetivamente executado quando a gente cria e roda esse método num cenário totalmente separado da aplicação de verdade. Isso é um teste unitário. E esse é um dos métodos de teste unitário que eu identifiquei nesse método. Você tem lá, se a chave de avaliação vier vazia, tem que botar erro. Vai ter um teste lá para isso. Essa tela aqui é a tela Testes Explorer dentro do Visual Studio. Você cria os seus testes, os facts, executa por dentro dele, você consegue visualizar no cantinho aqui toda a execução dos seus testes. Então vocês vão ver aqui que vai ter chave entradas inválidas, eu tenho 3 entradas inválidas. Se vier inválido, eu testo que deu erro. Se deu erro, meu teste passou. Se eu for fazer uma chave, se eu for buscar uma chave de avaliação e não voltar nada, voltar nulo, não assiste no banco, erro. Cada opção daquela eu vou testando erro. E depois que eu testei os erros, eu também testo os cenários. Se eu estou salvando num caso que ele não verificou antes, se eu estou salvando num caso que ele verificou com mais de 30 dias. Fazendo essas combinações de verificações e regras, eu mapeei pelo menos 10 testes unitários. Por que isso é legal? Porque esses 10 cenários eu teria que, com certeza, entrar, abrir o sistema, executar e fazer um por um. Alguns nem é possível, às vezes. Você vai ter que simular um caso que você vai ter um serviço que não existe, tem que ir lá, debugar de propósito, estragar o ID para ter certeza que não funcionou. Alguns casos desses não são pegos normalmente na execução do sistema. Só vai acontecer em falha. Você ainda no desenvolvimento, você ainda vai implementar, vai acessar, vai executar, você precisa fazer as consultas, você precisa implementar. Mas esse pedaço de código que tem a regra, você consegue verificar todos os cenários aqui. E isso fica, você já fez o teste, e isso vai ficando para as próximas manutenções desse sistema. Cada vez você vai fazendo, vai colocando mais testes, vai criando 10, 20, 30, eles vão ficando. Aí a gente vai efetivamente cobrindo o código, com mais e mais e mais. Ah, mas não serve para tudo esse teste. Não serve, realmente. Vai ser cenários praticamente onde você faz escrita, alguma lógica efetiva. E você não toca o banco, vocês viram, né? A gente também tem um outro tipo de teste, que é uma integração que a gente usa, que vai usar um pouco do que eu falei anteriormente. Usando bibliotecas do próprio .NET, a gente levanta em memória uma aplicação web, cria um novo program.cs para ela, faz injeção de dependência. As injeções de dependência que vão para a API, por exemplo, a gente cria um mock para a gente poder ter esse controle. E aí que é o legal, para cada fact, para cada método desse, usando o Entity Framework e aquela modelagem que ele tem salvo, a gente, antes de cada método, a gente cria um banco do zero, com o método ensureCreated, ele vai lá, acessa o banco, é um banco que a gente tem acesso, né? Um banco de teste. Ele vai criar todas as tabelas do banco, todos os índices, vai criar. E aí no meu assert, lá no meu arrange, além de criar um mock ou outro, eu vou efetivamente inserir dados nesse banco de dados. Aí eu vou dar o meu act, e na hora de buscar, eu vou lá no banco de dados conferir se o dado está, se o dado não está, e assim por diante. Então, para testar um caso de consulta com paginação e filtros, você consegue fazer 20 cenários desses, ao invés de ficar filtrando na tela com dados que você não tem no banco. Você não vai conseguir cobrir tudo. Uma forma de conseguir cobrir é fazer esse tipo de teste. Acho que era isso, gente. Falei muito. Vamos abrir para perguntas agora. Não tem end-to-end integration test no sentido de que... Você falar. Não tem end-to-end integration test no sentido de que você spawna o navegador com bot, alguma coisa assim, e ele navega pelo sistema completamente? Melhor fazer o que eu falei. Para quem está vendo pelo YouTube, ele perguntou se a gente não tem end-to-end tests. Temos em alguns sistemas que são mais relevantes. A gente usa o Selenium,
faz um grande caso de teste gigante, que ele vai efetivamente abrir a tela, logar na Cidadão e tudo mais. É um dos casos de teste mais trabalhosos que tem de se fazer. Eles não rodam na pipeline. Quando a gente está fazendo o build do CI, né, o build, e quando a gente está fazendo a compilação, ele também já roda testes unitários e já roda de integração que a gente fez, que a gente falou. Esse tipo de teste é um passo posterior e alguns sistemas têm. O Redux, por exemplo, eu garanto que tem, porque é tanto caso de uso e tanto usuário que a gente tem uma planilha de testes manuais e também tem casos de teste usando o Selenium para cobrir várias partes do sistema. Então é uma combinação de coisas. No dia a dia, eu diria que a gente tem mais de uma centena de sistemas no Prodeste, mantida pela gerência. É muito sistema para pouca gente. Então a gente acaba, no máximo, fazendo muito teste unitário de integração, porque também muitos desses sistemas eles têm poucos usuários. Eles costumam atender a uma secretaria, a um órgão. Alguns são usados por vários órgãos, mas o volume de dados não é tão grande. Se o desenvolvedor tomar cuidado, ele consegue fazer sem estragar muita coisa. Então a gente reserva esse tipo de teste end-to-end para aplicações que realmente são muito mais críticas e complexas, porque demanda um time só para fazer esse teste, de especialista de negócio. Você ia falar? Beleza. A pergunta, você estava falando lá de acesso cidadão, né? Aí, com relação ao GovBR, como que está fazendo? O acesso cidadão ainda continua com o papel dele, de configurar aquelas papéis, seleções e tal? E como que é feita essa integração? Porque tem até um teste, não sei, a galera está recebendo aí, se foi selecionado para utilizar o GovBR, como é que está funcionando isso? Esse teste em particular não vou conseguir explicar a fundo, mas como a gente falou, a autenticação do usuário é apenas uma das partes que o sistema usa, né? E a autenticação há um bom tempo já tem autenticação do próprio acesso cidadão, autenticação GovBR, também tem certificado digital, se não me engano. Então você tem outras formas de autenticação lá na primeira parte, o GovBR é uma delas, e uma vez que você autenticou, aí daí para frente você está autenticado, você consegue ver se ele é servidor de estado, se ele não é servidor de estado, para dar permissão, o resto anda. Esse teste eu não sei te dizer não. Não sei te dizer. Essa que era a pergunta, assim, o acesso cidadão, ele integra o GovBR fazendo essa parte, e essa é a minha dúvida. Estou ligado com a autenticação, estou fazendo pelo GovBR, mas não é lá no GovBR que você está fazendo essa parte de permissionamento? Não, o resto continua todo no acesso cidadão. O acesso cidadão é para todo o resto. Ele ainda faz a autenticação, talvez no futuro só seja o GovBR, mas ainda tem a autenticação dele para casos mais especiais, né? Tipo, um deve entrar e conseguir ver se o GovBR cair, por exemplo. Mas é só autenticação e ponto final. Toda a parte de permissionamento, permissão, recurso do sistema, permissão de API, é totalmente acesso cidadão. Sem querer monopolizar as perguntas, Mas já por qual monopolizando. motivo essa escolha do GovBR só por conta da parte de cadastro, parte de autenticação? Por que não continuar com acesso cidadão? Questões políticas. Próxima pergunta. Ponto final. Era isso. Tudo bem, é uma resposta. E eu não vou falar aqui quais são as questões políticas. Sem polemizar. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Vamos dar um tchauzinho ali. Boa tarde. Bora. Acerca da arquitetura e do processo de desenvolvimento, eu vi que você dá preferência para manter os projetos em uma solution só, no caso. Só que, querendo ou não, mais quantidade de código demanda de mais pessoas para desenvolverem. É válido, no seu processo de desenvolvimento, um espaço só para uma revisão de código posterior a alguma entrega? Não entendi muito bem. A gente usa uma solution para poder reusar a parte de negócio nos deploys que a gente talvez faça dependendo da aplicação. Você perguntou de code review exatamente? Sim, no caso sim, porque tendo muitos arquivos e muitas pessoas trabalhando, no processo de desenvolvimento você dedica um tempo a revisar esse código que subiu? Depende da aplicação, depende do time. Tem time que trabalha em um sistema ou dois com mais frequência, que é comum a gente habilitar pull request
para a gente poder avaliar o commit da pessoa, trocar uma ideia e tudo mais. Eu posso te falar que no eDockers em particular, dado que é muito crítico, a gente quinzenalmente faz uma versão e a gente faz uma reunião e faz um grande pull request passando por todas as linhas de código alteradas na versão. É bem trabalhoso, mas um projeto como esse faz sentido. Outros projetos, talvez uma dinâmica do tipo, a pessoa já trabalha há 5 anos no código, naquele sistema, e entrou 1 ou 2 colegas novos para poder trabalhar naquele sistema que não conhece. Pode ser interessante por um tempo habilitar o pull request, para cada commit alguém poder olhar junto e ver, ó, tal coisa não pode fazer. Ao longo do tempo ele vai aprendendo e a ideia é que vai parando, porque não dá muito para fazer pull request de todo commit que a gente faz. De novo, é muito trabalho e pouca gente. Ok. Só Mais mais uma? uma Vai pergunta. lá. Acerca do acesso cidadão, nós temos muita responsabilidade centralizada a um sistema só. Uhum. Não temos um mediador para isso. Por exemplo, nenhum sistema é perfeito, logicamente. Mas em caso de uma pane, não existe meio que uma forma do sistema se manterem sem o acesso cidadão? Vou te responder com outra resposta. Quando o GovBR cai, metade do Brasil para. Não é uma coisa só nossa, né? Mas assim, é difícil. O acesso cidadão, por si só, já é o integrador, já é o centralizador. É o tipo de sistema que é base para centenas. A gente tem que manter ele funcionando a qualquer custo. Logicamente centralizado, fisicamente distribuído. É, algo assim. Alguma pergunta mais, gente? Aproveita. Não? Aqui. Uma questão sobre o Redis. Uma questão sobre o Redis. No início do ano, ele alterou, né, o licenciamento. Se não me engano, vai passar a ser pago, ou já passou. Então, eu fiquei na dúvida. O Protest, ele vai adquirir licença? Ele precisa? A gente vai utilizar a versão antiga? Vai mudar? Biblioteca? Não sei. Ótima pergunta. Tem que perguntar para a plataforma o que eles estão fazendo. Tem que saber, tem que ver com a Japti, que eu não tenho essa informação, não. Alguém mais? Alguma pergunta? Aqui atrás da moça. Passa lá perto, por favor. Ah, Aqui, a gente precisa do ácido para mexer no shift? acaba sendo a melhor ferramenta que a gente tem no momento que disponibilizaram para a gente. A outra opção. Acaba sendo a melhor ferramenta que disponibilizaram para a gente usar. A outra opção seria acessar o console do OpenShift. Só que lá tem mais um catatal de coisa que o administrador faz, que é mais potencialmente perigoso. E acaba que o Argo tem cumprido essa função para a gente, que é ver os pods, ver a saúde deles e conseguir ver o log. Acho que para o desenvolvedor em si já é o principal. Tem o Dana 3 para monitorar, né? Tem o Dana 3 para ver saúde, para ver como os pods estão no ar, então acaba que ele tem resolvido. Não. Então, isso, né, gente? Agradeço a presença de todo mundo, a presença de quem esteve aqui, de quem está vendo pelo YouTube. 2 horas, tá bom, né? Tá o microfone tá aqui na minha mão. Então, gente, é isso. Eu agradeço a presença de todo mundo. Muito obrigado pela participação. Se alguém tiver alguma dúvida que não quis perguntar aqui, estou na minha mesa disponível. E a gente deve disponibilizar essa apresentação posteriormente em algum lugar. Valeu!